sentar um pouquinho. João Batista, considerando quem não é Deus, né? Porque a Jesus nosso Senhor isso também acontece. Mas João Batista e a Virgem Maria são os únicos que a igreja celebra em 2 datas. Celebra a natividade, o dia do nascimento, e o dia da morte. João Batista, nós celebramos hoje, no dia 24 de junho, a natividade, o dia do seu nascimento, e nós celebraremos no dia 29 de agosto a data da sua morte, o dia do seu martírio. Então, notem que se celebramos em 2 datas, é porque é um santo importante, né? Claro, todos os santos têm a sua importância, mas João Batista, eu diria que um pouquinho mais do que os outros, né? Tirando desse outro São José, porque São José, acho que ele está ainda acima de São João Batista, mas tudo bem, depois eles se acertam lá no céu. O que quero, né, ressaltar é que João Batista, ele, quando nasceu, ele foi gerado, antes, né, de ter nascido, ele foi gerado como fruto de um milagre. E um milagre que aponta para Jesus. Por quê? Porque ele foi concebido, os pais já eram idosos. Os pais já eram idosos, tanto Zacarias, o pai de João Batista, quanto Isabel. Vocês observarem, vocês vão perceber lá, quando o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria, ele diz que já faz 6 meses que Isabel está grávida. Então, o milagre é tão extraordinário do nascimento, e da concepção e do nascimento de São João Batista, que já deixa pontuado para nós o seguinte: aquilo que ele vai ser, né? Aquilo que ele vai ser quando crescer. Porque a missão dele é apontar para Jesus, é preparar o caminho, né? Preparar a chegada de Jesus. Então, todo esse contexto que aconteceu antes da sua concepção, durante a sua concepção e até o seu nascimento. Deus, nosso Pai, Senhor do mundo e da história, desejou que João Batista nascesse de um milagre, para apontar, então, para Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pois bem, depois que Zacarias teve uma experiência, então Zacarias estava no templo, Zacarias é sacerdote, e ele estava no templo, né, escalado daquele dia para fazer a oferenda. E quando ele ofertava o incenso, ele teve uma experiência de Deus. E o anjo do Senhor apareceu para ele e ele disse a ele que Isabel conceberia e daria à luz um filho. E Zacarias, na ocasião, meio que não acreditou muito, né, porque considerou, né, ele de idade avançada, Isabel também, né, e fosse nos nossos dias, ele diria mais ou menos do jeito que eu vou descrever: ô seu anjo, você não errou de endereço, não, você não errou de pessoa, você tem certeza que isso que você está falando é para mim? E aí o anjo, para não repetir dizendo que era, né, como consequência da dúvida de Zacarias, Zacarias ficou mudo. E ele saiu, né, da experiência do templo. Imagine a reação das pessoas que estavam do lado de fora esperando que Zacarias saísse, né? Ele saiu, não falava mais, estava mudo. E o texto, né, do Evangelho de Lucas relata que eles entenderam que ele tinha tido uma experiência de Deus e que ele tinha tido uma visão lá, né? Mas não sabiam ao certo o que tinha acontecido. Passaram-se os meses da gestação,
pronto, nasceu. Agora o texto que nós acabamos de ouvir. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer o quanto o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. Então, o nascimento de João Batista, para aqueles que conviviam com os pais dele, já foi motivo de alegria. Sem contar a visita que Nossa Senhora fez para Isabel, que João Batista pulou no ventre de Isabel só de ouvir a saudação de Maria. Mas quando nasceu já foi motivo de alegria. Diz, já se alegraram, com a chegada de João Batista. E aí também, uma coisa interessante, versículos 59 e 60, queriam dar para ele o nome do pai. Queria que João Batista chamasse-se Juninho, como fazemos nós. E aí, Isabel diz, não, é João o nome dele. Só um parêntese assim, que história é essa de ficar se intrometendo, Que ficar, dá o nome que quiser, Mas queriam que desse para o menino o nome de Zacarias. Por quê? Porque não tinha ninguém na família de Isabel e nem de Zacarias que se chamasse João. É bonito também a gente observar o significado do nome para o povo hebreu. O nome de João Batista significa a missão que ele tinha. Então isso também não é coincidência. Mas, de tanta insistência, ela disse, não, é João. Aí fizeram sinais, perguntaram para o pai como que o menino devia chamar. O pai pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. Então, notem que isso é um sinal significativo, porque ele vai apontar o caminho, ele vai preparar o caminho. Depois, no Evangelho, na sequência do Evangelho, quando João inicia a sua missão, é bonito a gente observar duas coisas. Primeiro, ele sabe que não é ele o principal, que ele é somente o precursor, aquele que veio preparar. Ele sabe que é uma missão que ele está recebendo e que a missão dele é apontar para aquele que há de vir. Tanto é que quando Jesus inicia a sua missão, quando Jesus se aproxima de João Batista para ser batizado, depois de um longo tempo, João Batista diz para os seus discípulos, apontando aquela frase que a gente diz sempre na missa. Apontando para Jesus que vinha, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele viveu intensamente a sua missão. Ele assumiu aquilo que Deus havia proposto para ele. Ele não fugiu, ele não fez descontos. E ele sempre soube que o importante era o que vinha, não ele. Isto é, ele sempre apontou para Jesus. Nunca apontou para si mesmo, nunca se vangloriou, nunca se exaltou daquilo que Deus havia dado para ele. Não, ele aponta para Jesus. Ele tem consciência que ele é só o precursor, que o importante mesmo era Jesus. Ele vai dizer no Evangelho de João, convém que Jesus cresça e eu diminua, e eu desapareça. De modo que quando Jesus inicia a sua missão, João Batista desaparece, de uma forma muito, muito forte, mas desaparece. Então, ele sabe o lugar dele, ele sabe o papel importante que ele deve exercer na vida das pessoas. E que não é ele o importante é Jesus, o que viria depois dele. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, que acho também impressionante, é que João Batista sabia exatamente quem ele era. Ele sabia que a missão dele era apontar para Jesus e sabia qual era a missão dele. Então, olhando para São João Batista, é preciso que a gente peça a Jesus esta graça. Primeiro, que a gente saiba
quem a gente é. Somente em Jesus a gente entende quem nós somos. Fora de Jesus, a gente não consegue compreender quem nós somos. E não conseguimos responder aquela pergunta, né? Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas que a gente faz em algum momento da vida. João Batista sabia, exatamente. Então, nós também precisamos saber exatamente quem nós somos. E nós só podemos conhecer quem nós somos em Jesus. Se nós não estivermos unidos a Jesus, se nós não estivermos com o nosso coração próximo do coração de Jesus, nós não saberemos quem nós somos. Esse é um primeiro momento. Segunda coisa, nós precisamos saber, como João, a nossa missão. Como cristãos, como discípulos de Jesus. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa missão? E também precisamos descobrir, porque a nossa missão que nós recebemos pelo nosso batismo, nós não podemos fugir. Ou nós não podemos fingir que sabemos, ou fingir que não sabemos. Porque a partir do momento que nós fomos batizados, qual é a nossa missão? Sermos cristãos, sermos testemunhas de Jesus Cristo. E aí é preciso que, olhando para o exemplo de João Batista, e olhando para aquilo que significa a sua missão, é preciso que a gente se pergunte, quantas pessoas no nosso apostolado, no nosso seguimento de Jesus, quantas pessoas nós ajudamos a chegar até Jesus? E se nós não ajudamos ninguém, ou se nós atrapalhamos alguém de chegar, de se aproximar de Jesus, nós não estamos cumprindo o nosso papel e nós não estamos cumprindo a nossa missão. Então, eu penso que são duas coisas importantes que a gente aprende com São João Batista. Primeiro, quem somos nós? E nós só saberemos quem somos nós em Jesus. Porque fora de Jesus nós não descobriremos. E descobrindo quem somos nós também precisamos descobrir qual é a nossa missão. E descobrindo qual é a nossa missão, nós precisamos executá-la. Fazer aquilo que é a nossa missão. Porque, como cristãos, nós recebemos de Jesus, nosso Senhor, uma missão quando fomos batizados. E nós precisamos cumpri-la, como fez João Batista. O que vai acontecer conosco depois que fizermos a nossa missão, não sei. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com São João Batista. João Batista perdeu a cabeça, foi degolado, por causa da verdade que ele anunciou. Mas esse é assunto para a festa de agosto, do dia 29 de agosto, no seu martírio. É importante que a gente se descubra, diante de Jesus, quem nós somos e qual é a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.